O norte do país continua sofrendo com a pior estiagem dos últimos anos. Dados do Monitor da Seca apontam que entre julho e agosto, o aumento da área seca extrema no Amazonas foi de 19% para 32% do estado. É a condição mais severa desde dezembro de 2022. Nas últimas semanas, a redução significativa do nível das águas do rio Amazonas impactou o transporte de veículos e mercadorias na BR-319, fundamental para a circulação local. Para diminuir os gargalos, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários implementou medidas emergenciais, como a possibilidade de novas empresas solicitarem autorização temporária para operar na travessia. O combate à estiagem e incêndios florestais também foi intensificado com ações e equipes da Defesa Civil Nacional no Amazonas e Pará. A prioridade é assegurar que comunidades mais isoladas recebam o suporte necessário de forma rápida e eficaz. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória. Bom dia, gente. Tivemos mais uma reunião da coordenação de governo com os líderes. Participou o líder do Senado, Jacques Wagner, o líder da Câmara, Guimarães, nosso líder do governo no Congresso, Randolph, Casa Civil, Fazenda, Secretaria-Geral, SECOM, onde nos concentramos primeiro no debate do Congresso da reforma tributária, reforçando que a regulamentação da reforma tributária é uma grande prioridade do governo. Ela é muito importante para darmos mais um passo que sustente o atual ciclo de crescimento econômico do país, de redução do desemprego, de melhoria da renda das famílias. O Brasil há 10 anos não vivia uma situação de poder crescer mais de 3% por 2 anos consecutivos. Estamos confirmando cada vez mais a expectativa nesse ano de crescer mais do que 3%. Chegamos à menor taxa de desemprego desde 2012, ganho das famílias, maior aumento de renda das famílias desde 2012 também. E a aprovação, a regulamentação da reforma tributária é mais um passo. Como eu falei, para a sua implementação, que a partir de 2026 nem é decisivo a votação nesse ano, mas nós queremos concluir a regulamentação nesse ano e acreditamos que também é um compromisso, um objetivo do presidente das duas casas, para terminar como um legado dessa presidência e do conjunto do Congresso. Então, relatamos ao presidente a reunião que nós tivemos com o relator Eduardo Braga, junto ao Ministério da Fazenda, SRI, junto com o relator Eduardo Braga, constituímos com o relator uma forma de acompanhar o debate que está no Senado. Tem centenas de propostas de emendas no Senado. O relator apresentou uma proposta de calendário, apresentamos isso ao presidente. A expectativa desse calendário ficar restrito à Comissão de Justiça, a CCJ, até o final de novembro, para que seja aprovado até o final de novembro o relatório na CCJ, e a gente possa começar o mês de dezembro no Senado e na Câmara, trabalhando para aprovação em dezembro, tanto no Senado quanto na Câmara. Então, vamos acompanhar. Esse foi um foco principal do debate da agenda do Congresso Nacional, na medida, inclusive, que a Câmara ainda não teve uma sessão convocada essa semana, também no Senado não tinha tido uma sessão convocada até esse momento. Então, nos concentramos no debate da reforma tributária. Além disso, foi discutido um pouco a semana do presidente. O presidente buscou chamar, provavelmente vai acontecer amanhã, uma reunião final com os ministros, vai ser coordenada pelo ministro Messias da AGU, sobre os detalhes finais do posicionamento do governo sobre a proposta do Acordo de Mariana. O presidente quer celeridade nesse debate, junto não só do Executivo, mas no diálogo com o Judiciário. Também sentimos essa disposição do presidente Barroso, do STF. Então o presidente resolveu chamar, sob coordenação do ministro Messias, para amanhã ainda, uma reunião para tratar desses detalhes finais da proposta do Acordo de Mariana. Acreditamos que nós vamos ter um acordo muito importante para ajudar as comunidades, tanto de Minas Gerais quanto do Espírito Santo, com a lógica de investir no desenvolvimento e na recuperação, na compensação e na recuperação dessas áreas, num programa mais sustentável de desenvolvimento para essas regiões. Também tratamos o presidente vai manter seu ritmo de viagens aos estados.
Então está previsto nessa semana, na quarta-feira o presidente está no Rio Grande do Norte, na quinta-feira está no estado da Bahia e na sexta-feira está no estado de São Paulo. O presidente fez um balanço da agenda institucional que fez na última sexta-feira no Ceará, uma agenda muito forte, tanto da inauguração do Minha Casa Minha Vida, quanto do acompanhamento do programa Caminho da Escola, entrega de ônibus, as ações do Pé de Meia, ou seja, a decisão do presidente de manter sua agenda de viagem nos estados, porque isso é muito importante para reforçar as entregas do governo, acompanhamento dos programas prioritários do governo, nesse ano que o presidente disse que é o ano de começar a colheita, acelerar a execução das ações. Então, vai ao Rio Grande do Norte acompanhar obras importantes aí da área do transporte, de logística. Tem 4 novos institutos federais no Rio Grande do Norte, as ações do Pé de Meia. Vai ao estado da Bahia também acompanhar obras importantes do PAC, coordenado pelo ministro Rui Costa. E na cidade de São Paulo, na sexta-feira, nós vamos fazer um grande momento de balanço do Acredita e acompanhamento das novas ações do Acredita. Vocês sabem, foi sancionado o Acredita na última semana, foi de quinta para sexta. Era importante por conta de um leilão que estava sendo realizado pelo Ministério da Fazenda, exatamente daquelas medidas que suavizam qualquer oscilação cambial, ou seja, uma parte do Acredita é atração de investimentos externos. Não foi possível fazer uma grande cerimônia de sanção, pedido até dos parlamentares, do setor econômico, seja de micro, pequeno, médios empresários, dos beneficiados já do Acredita. Nós temos mais de 100 mil contratos já renegociados, ou seja, que a dívida foi zerada de micro e pequenos empresários. O ministro Márcio França, o ministro Alckmin, o vice-presidente Alckmin, nós do Ministério das Relações Institucionais que ajudamos a construir o Acredita no espaço do Conselhão. O líder do governo, Guimarães, foi o autor do PL que foi sancionado. O relator, deputado Luizinho, todos eles pediram para a gente poder fazer um grande evento que reforça a sanção, mas já faz um balanço daquilo que foi executado. Tem uma nova linha do BNDES de mais de 3 bilhões de reais de crédito para MEI, para o micro e pequeno empresário. Tem essa renegociação já de 100 mil contratos já renegociados do Acredita, o chamado desenrola das micro e pequenas empresas. E tem novas medidas a serem anunciadas. Então, o presidente decidiu bater o martelo de na próxima sexta-feira pela manhã fazemos um grande evento do Acredita que envolve desde o usuário do cadastro único, que pode ter um benefício para criar um negócio, é um novo empreendedor, muito a partir da experiência do Banco do BNB, do Banco do Nordeste, da proposta de microcrédito do Banco do Nordeste, a renegociação das dívidas de micro, pequenos e médios empresários, linhas de crédito para micro, pequenos e médios empresários, a criação do mercado secundário na área da habitação, então tem ações específicas sobre essa criação e as medidas do hedge cambial, de oscilação, de suavizar a oscilação cambial que atrai investimentos externos de médio prazo. Então, todos esses segmentos, o presidente faz questão que todos estejam na sexta-feira, a gente já possa fazer um balanço do que os bancos já fizeram, de contratos renegociados e novas medidas de avanço do Acredita. Então, o presidente vai nessa semana para o estado do Rio Grande do Norte, vai para o estado da Bahia e vai para o estado de São Paulo. Depois ele viaja para a Rússia, para a reunião dos BRICS, a partir do domingo. Então deve ficar, tanto na sexta-feira à noite, na cidade de São Paulo, fora da agenda institucional, quanto no sábado, está dedicado aí a agendas eleitorais, como permite a lei, dos candidatos que estão no segundo turno, que apoiam o presidente Lula, tanto na cidade de Diadema, quanto Mauá, quanto na cidade de São Paulo. Ainda não está fechado a programação, mas o presidente vai ficar com a agenda disponível, com disponibilidade para poder fazer a agenda nessas 3 cidades neste sábado, nesse fim de semana, antes da viagem à Rússia. Depois vai ficar toda a semana, né, na reunião dos BRICS, uma reunião muito importante. Depois, no retorno dos BRICS, já é o segundo turno eleitoral. Nessa semana, além desse debate do Acordo de Mariana, tem algumas sanções simbólicas de projetos de lei que nós combinamos com o presidente que possam ser feitos no dia de amanhã. São aquelas sanções que nós fazemos regularmente. Tem um projeto de lei de origem do Congresso Nacional, que estabelece o Dia Nacional da Música Gospel. Tem um projeto de lei que coloca o ex-ministro, ex-governador Eduardo Campos
no hall de heróis da pátria. Tem um projeto de lei que valoriza a caricatura, charges como patrimônio cultural nacional, e o projeto de lei do Anísio Teixeira, estabelecendo o Anísio Teixeira como patrono também, patrimônio da escola pública, assim como é Paulo Freire. Então o presidente pediu para a gente convidar os parlamentares que são autores desses projetos, figuras simbólicas relacionadas a esses projetos, para a gente poder fazer amanhã o cerimônia de sanção também de projetos simbólicos, prazo limite do dia 18 de outubro, então o presidente quer fazer isso antes do deslocamento dele para os estados. Além disso, o retorno do ministro Lewandowski, que está aqui essa semana, então nós vamos fazer amanhã também momento de entrega pelo ministro Lewandowski, do Ministério da Justiça, de uma proposta do governo federal sobre o aumento de penas para os crimes ambientais, em especial os incêndios. Vocês sabem, a Polícia Federal tem feito todas as ações de combate aos incêndios criminosos, são mais de 80 inquéritos já abertos pela Polícia Federal. Estão tendo algumas dificuldades em juízes de primeira instância em criar obstáculos para o trabalho da Polícia Federal. Teve uma ação por parte do presidente Lula junto ao presidente do STF, uma decisão muito importante do Conselho Nacional de Justiça, que determinou ter celeridade em apoiar a Polícia Federal nesse processo de apuração, e também um outro debate que nós tínhamos, que era do aumento das penas para os crimes ambientais. O nosso líder do governo na Câmara já solicitou com requerimento de urgência a urgência da votação do projeto de lei do senador Davi Alcolumbre, que está lá na Câmara, cujo relator é o deputado Patrus Ananias. O Ministério da Justiça concluiu uma proposta sobre esses pontos, deve apresentar amanhã. Nós vamos fazer a apresentação disso, devemos chamar o senador Davi Alcolumbre, o relator Patrus Ananias, para que o ministro Lewandowski possa fazer a apresentação em relação a isso. O presidente também contou um pouco da emoção dele da visita ao Círio de Nazaré. Era um evento que há muitos anos ele queria estar participando, pôde participar agora e voltou muito emocionado da força. Quer agradecer muito a recepção acolhedora que teve no estado do Pará, recepção acolhedora que teve da Arquidiocese de Belém, do conjunto da Igreja Católica, que o acolheu muito bem. Fez um agradecimento especial à Fafá de Belém, que fez ali na varanda da Fafá de Belém, uma participação muito importante do presidente. Ele voltou muito emocionado com a manifestação popular, com o acolhimento que recebeu na ida, e também contou que durante todo o fim de semana determinou ao ministro de Minas e Energia, determinou a Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, o Adi Damus, determinou ao Vinícius de Carvalho, que é o ministro da CGU, medidas enérgicas para que seja necessário que for apurar qualquer não ação devida por parte de servidores da Agência Nacional de Energia Elétrica. Determinou que a Senacom pudesse dar todo o apoio aos consumidores na região metropolitana de São Paulo, que está fortemente afetada. A Senacom possa, inclusive, reunir informações que eventualmente tenha recebido também de situações de omissão de governos locais em relação a qualquer atitude de cuidado da população na região metropolitana de São Paulo, que está sofrendo com essa concessionária, com toda a situação que nós temos observado. Mais tarde, queria já anunciar a vocês, aí logo depois do almoço, a CGU e a Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, juntamente com o Ministério da Energia, deve anunciar aos senhores mais medidas, tanto da CGU quanto da Senacom, no sentido de defender os consumidores da região metropolitana de São Paulo, abrir apurações, qualquer falha que possa ter existido ou irregularidade por parte da concessionária privada, eventualmente também em relação a servidores da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então isso será detalhado, quero convidar todos para acompanhar logo no começo da tarde. O presidente Lula, desde o sábado, tem tido uma postura enérgica, me enviou inclusive para a cidade de Diadema. O prefeito Zé de Felipe solicitou dentro do governo federal. Eu passei tanto sexta-noite quanto no sábado pela manhã na cidade de Diadema. Era uma postura absurda, por exemplo, da concessionária, dizendo que tinha colocado 12 equipes para toda a região do ABC. Você tinha situações, inclusive, de unidades básicas de saúde sem o restabelecimento da energia elétrica. A Prefeitura de Diadema montou uma sala de situação já na sexta-feira à noite, colocou equipes, convocou pessoas para ajudar,
mas de fato uma omissão por parte da companhia concessionária, desde do sábado também, determinando a Agência Nacional de Energia Elétrica a tomar todas as medidas com rigor em relação à responsabilização dessa concessionária privada, e também a própria Senacom do Ministério da Justiça, que está acompanhando e tomando medidas enérgicas, tanto de apoio aos consumidores, identificação também de eventuais omissões de governos locais sobre ações necessárias para reduzir ao máximo aí o risco para a população na região metropolitana de São Paulo. Então, são essa aí o grande resumo aí da nossa reunião, fica à disposição de vocês. Ministro, semana passada foi aprovado um pacote que está sendo chamado de anti-STF na Câmara dos Deputados. Queria saber se vocês conversaram sobre isso com o presidente Lula e o que ele acha desse pacotão. Primeiro foi aprovado na CCJ, tá certo? Você tem vários projetos ali, tem uma posição clara da liderança do governo na tramitação da CCJ de ser contrário à aprovação. Agora, daquilo que foi aprovado, nós vamos analisar cada um deles e poder ter uma posição, inclusive, sobre cada um deles. Nós sempre defendemos, vocês sabem disso, que o Congresso Nacional esteja concentrado nas propostas legislativas que sustentam o atual ciclo de crescimento econômico do país, de redução do desemprego, de melhoria salarial das famílias, de saúde das contas públicas. Para nós, essa é a prioridade absoluta. Nós achamos que qualquer outra proposta, qualquer outro tema, nesse momento, não deveria ser prioridade do Congresso Nacional. Inclusive, qualquer conjunto de medidas que na prática possam ser vistas, ou atitudes tomadas sobre uma espécie de retaliação à postura da Suprema Corte sobre qualquer tema. Então, nós defendemos, vamos continuar defendendo enquanto liderança de governo, quanto Ministério das Relações Institucionais, tanto na Câmara quanto no Senado, que a pauta da Câmara e do Senado esteja prioritariamente focada na reforma tributária, nas medidas que sustentam o crescimento econômico. Quero agradecer mais uma vez a aprovação pelo Congresso Nacional do Acredita, que é um projeto muito importante de oferta ao crédito para os micro e pequenos empresários, para o setor secundário da habitação e para a atração de investimentos externos, e nas propostas da chamada transição ecológica. Nós queremos terminar o ano com o mercado regulado de carbono aprovado, que está no Senado, com o programa de apoio à transição energética aprovado, com o projeto dos bioinsumos que já está na Câmara aprovado. Essa é a nossa prioridade. Então, a posição do governo sempre vai ser de que esses temas não são prioritários de votação, de encaminhamento para o plenário da Câmara nesse momento, como qualquer tema similar que possa aparecer no Senado. Ministro, o presidente, o senhor mencionou que ele vai viajar para o Rio Grande do Norte, vai viajar para a Bahia. Semana passada ele viajou para Fortaleza e depois, na agenda institucional, ele participou de um comício levando o Leitão. No Rio Grande do Norte e na Bahia ele vai fazer campanha também? O presidente tem disposição de fora do horário institucional. O foco da agenda dele, tanto no Ceará, foi inaugurar o Minha Casa Minha Vida. 1.296. Aqui, Guimarães, quase 1.300 unidades do Minha Casa Minha Vida. Entrega de centenas de ônibus do Caminho da Escola, 113 ônibus aqui do Caminho da Escola. Acompanhamento do pé de meia, isso foi o foco. Mas o presidente se colocou à disposição à noite, na ida, na ida antes para o aeroporto, que foi deslocado até Belém, de participar de uma agenda eleitoral muito importante, porque nós consideramos que existe nesse segundo turno um embate em algumas capitais, onde, como eu já falei, lideranças da frente ampla de pessoas que apoiam o governo do presidente Lula, que enfrentam verdadeiros ícones da extrema-direita, e vamos trabalhar sim, não só o presidente, mas o conjunto de ministros, tem essa disposição. Lá no caso de Belém é o candidato Igor, que foi para o segundo turno. No caso de Fortaleza é o Evandro Leitão. No caso de Natal, a Natália Bonavides. São candidatos que disputam contra ícones dessa extrema-direita. Então, tem toda a disposição, inclusive, do presidente Lula, tanto no caso de Natal em especial, poder participar de alguma agenda eleitoral pós a visita institucional. Como também já falei, no caso da sexta-feira à noite e no sábado, também ficar à disposição de eventualmente agendas de cunho eleitoral no segundo turno. Ministro, essas medidas enérgicas contra a ANEEL, o Senado em relação a ele, o que está na mesa? Isso será detalhado pela CGU, pela Senacom do Ministério da Justiça, agora à tarde. Vão detalhar isso, não quero eu passar na frente dos meus colegas, eles vão detalhar aqui.
O presidente Lula, desde sábado, tem determinado ao ministro da Minas e Energia. O ministro da Minas e Energia tem feito esse enfrentamento, chamou a ANEEL, fez questão da ANEEL constituir uma sala de situação no estado de São Paulo, para a região metropolitana de São Paulo, e a CGU e a Senacom vai detalhar medidas a serem tomadas. O presidente reforçou, inclusive chamou o ministro da CGU para estar presente agora numa parte da reunião, junto com o ministro Messias da AGU, para que as medidas sejam tomadas. Ministro, em relação à concessão, o ministro Alexandre Silveira, antes do apagão, chegou a mencionar a possibilidade de renovação. Uma não renovação hoje é avaliada? Não, isso eu não participei de qualquer discussão sobre isso, nem foi tema dessa reunião. Esse é um tema que agora, no começo da tarde, tanto a CGU quanto a Senacom vai tratar e trazer aqui para vocês. Ministro, sobre esse tema de energia, o governo chegou a alguma decisão final sobre renovar ou não a volta do horário de verão? Não, ainda não tem uma decisão sobre isso. Está a análise técnica pelo Ministério da Minas e Energia e apresentar isso com detalhes ao presidente Lula. Ministro, em relação ainda a São Paulo, tem alguma previsão de reunião de o presidente Lula chamar o ministro Alexandre Silveira para Brasília? Eles estão se falando por telefone, como é que está sendo? Não, desde, como eu falei, desde sábado. O presidente Lula tem falado com o ministro da Minas e Energia, determinado que ele tome todas as medidas, tanto junto à ANEEL, como demais medidas necessárias, fazer contato permanente com os gestores locais para as ações que são necessárias, mobilizar, inclusive, empresas, atores privados para resposta em relação a isso. O ministro Alexandre Silveira está de frente na liderança ao enfrentamento desse tema, se colocou à disposição, inclusive, de se deslocar para a região metropolitana de São Paulo por conta disso. A ANEEL abriu uma sala de situação específica também nesse fim de semana na região metropolitana de São Paulo para acompanhar todas as ações, e mais medidas serão apresentadas no começo da tarde. Obrigada. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal e o Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde coordenam uma série de ações para investigar a contaminação por HIV em pacientes transplantados no estado do Rio de Janeiro. O Laboratório de Patologia Clínica Dr. Sá Leme, responsável pelos exames que deram falso negativo para o HIV nos doadores de órgãos, foi interditado até a conclusão das investigações. O laboratório é privado e foi contratado pela Fundação Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Os exames falso negativos provocaram a contaminação por HIV em 2 pacientes doadores e 6 receptores de órgãos transplantados. O Ministério da Saúde determinou que todos os exames realizados pelo Laboratório de Patologia Clínica Dr. Sá Leme sejam refeitos e que, a partir de agora, a testagem de todos os doadores de órgãos no Rio de Janeiro volte a ser feita pelo Hemorrio. Por fim, o Ministério determinou que os pacientes contaminados recebam atendimento especializado, além de uma auditoria para investigar a contratação do laboratório que originou o problema. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. O Ministério da Saúde promove até a próxima sexta-feira, 18 de outubro, a Semana Nacional de Prevenção da Violência na Primeira Infância. A iniciativa reforça que toda a sociedade tem um papel importante a cumprir no enfrentamento dos diversos tipos de abuso, agressão e maus tratos contra as crianças. E os serviços de saúde, segundo o Ministério, são espaços estratégicos para identificar sinais e sintomas que possam ser indicativos de violência. Uma publicação feita para sensibilizar gestores e profissionais de saúde listou os principais sinais de alerta que devem ser observados durante um atendimento. Entre eles estão choro e irritabilidade sem motivo aparente, olhar indiferente, apatia ou tristeza constante, atraso no desenvolvimento, perdas ou regressão de etapas atingidas, distúrbios do sono, dificuldades de socialização, ansiedade e medo. O governo federal disponibiliza o Disque 100 para receber denúncias de violência contra a criança. O Ministério da Saúde também promove oficinas com gestores dos estados para auxiliar no fornecimento da rede de enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes e na organização de linhas de cuidado.
Para mais informações sobre a semana de enfrentamento, basta acessar gov.br/saúde. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. O futuro do Programa de Cooperação Sul-Sul, que envolve o Brasil e a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, foi tema de um encontro nesta segunda-feira, 14 de outubro, em Brasília. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, foi um dos representantes do governo brasileiro a falar sobre os principais resultados dos 15 anos de parceria. O ministro apresentou alguns dos resultados das ações e programas do MDS relacionados ao trabalho, como a empregabilidade em alta entre os beneficiários de programas sociais. Teve outra notícia boa do ano passado para cá, com as mudanças que fizemos para estimular o trabalho formal. Nós já tivemos 15 milhões, melhor dizendo, entre as admissões que tivemos o ano passado e este ano, 15 milhões são admissões desse público do Bolsa Família e do Cadastro Único. Quando a gente pega separado, só o CAGED, só o Cadastro Geral do Emprego, saldo positivo, o ano passado 71% esse público do Bolsa Família Cadastro Único, e esse ano já 77%. Então é algo bastante animador. A secretária nacional da Política de Cuidados e Família do MDS, Laís Abramo, também participou da reunião. Ela compôs a mesa que discutiu o entendimento do governo brasileiro e da OIT sobre políticas de cuidados. O que a gente está falando quando a gente fala de cuidados, né? Estamos nos referindo especificamente àquele trabalho cotidiano de reprodução da vida, que é fundamental para a garantia do bem-estar das pessoas e da reprodução da força de trabalho, e, portanto, é fundamental para o funcionamento da economia, da sociedade e das instituições. No encontro, representantes do Brasil e da OIT debateram também a igualdade salarial e combate ao trabalho infantil e escravo. O evento foi organizado pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores e a Organização Internacional do Trabalho. Reportagem, Érica Braz. Boa tarde. Para mim é mesmo uma honra partilhar aqui desse momento. Sei que já tivemos aqui esse primeiro momento pela manhã, e como são tantas as áreas e autoridades, permitam-me aqui saudando o meu querido Vinícius Pinheiro, aqui pela OIT no Brasil, e agradecer todo o empenho, parceria nessa área da aliança global contra a fome e a pobreza e em outras parcerias, que em seu nome aqui da minha querida Ana Virgínia, agradecer à OIT por esse destacado trabalho. Estamos agora nessa fase de sair de namoro para casamento, para as adesões de países, de organismos, mas estou bastante otimista, e aqui com o trabalho firme do Ministério das Relações Exteriores, sob a coordenação do presidente Lula, o ministro Mauro Vieira, o ministro Fernando Haddad, bastante animado. Saudar aqui minha querida embaixadora Maria Laura, o Alessandro, aqui pela Previdência, a Maíra também, que tem tido esse trabalho destacado com o nosso querido ministro Marinho, o embaixador Rui Pereira. Saudar aqui também Antônio Lisboa, o Pablo Rolim, aqui meu querido Nélio, uma vez presidente, sempre presidente, aqui também o Zé de Lima. Saudar minha querida Anitta, que na OIT em Genebra. Eu destaco aqui, teve pela manhã, a nossa querida Laís Abramo, essa jovem sempre cheia de energia, saudando assim, em nome dela, que todas as autoridades, que também temos a área de Política Internacional do MDS, a Yasmin também, da Secretaria Nacional da Assistência Social, enfim, todos presentes. Olha, o Ministério do Desenvolvimento Social tem, nesta cooperação Sul-Sul, uma importante ferramenta de fortalecimento
um fortalecimento mútuo para essa troca de conhecimentos e de recursos na área da assistência técnica com países em desenvolvimento. Por isso que é importante esse trabalho integrado. E a OIT tem sido uma ponte essencial entre esses parceiros e marcado a história das políticas públicas em todo o mundo, como é o caso da nossa já longeva parceria no combate ao trabalho infantil e o trabalho forçado, reatualizado no acordo que temos vigente sobre esses dois temas. Aqui o nosso querido Ministério do Trabalho sempre na linha de frente pelo Executivo, mas integrando, e isso eu tenho andado pelo mundo, essa experiência brasileira dessa forte integração é fundamental. Desde 1996, caminhamos juntos com o PET e, mais recentemente, no combate ao trabalho escravo e também o tráfico de pessoas. Nossa parceria tem prosperado no conhecimento sobre os impactos da pandemia para o atendimento dos casos do trabalho escravo e trabalho infantil, no âmbito do nosso Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, e já temos resultados promissores. É uma rede que tem uma presença, acho que pouca gente sabe, em todos os municípios, com 12 mil unidades, integrando assim município, estado e governo federal e várias políticas. E, em paralelo, o MDS assumiu o compromisso com o Ministério do Trabalho e Emprego e outros parceiros pela promoção do trabalho decente, a erradicação do trabalho infantil e o combate ao trabalho escravo em todas as suas formas por meio do protocolo de intenções, Pacto do Trabalho Decente no meio rural. Eu destaco aqui alterações que fizemos no próprio sistema de benefícios, como o Bolsa Família. O presidente Lula tem colocado no seu diálogo com outros chefes de Estado a importância, não é, de termos ali uma prioridade nessa área do trabalho decente no mundo. Outro compromisso, aliás, estivemos agora na Cúpula do Futuro e fiquei feliz em ver também no Pacto do Futuro a gente ter ali novamente renovado esse compromisso em relação ao trabalho decente. Outro compromisso central é a pauta dos cuidados, que temos tocado com a Secretaria Nacional de Cuidados e Família. É uma área nova dentro do Ministério do Desenvolvimento Social. Encaminhamos ao Congresso Nacional um marco regulatório, está lá em regime de urgência, e esse período das eleições municipais, de certa forma, terminou tendo ali mais dificuldades para algumas pautas, mas acreditamos de construir uma condição de aprovação para este mês de outubro ou novembro. Aqui na política de cuidados, nós temos a nossa experiência, a experiente secretária Laís Abramo. Ela tem dialogado com outros países, são poucos países do mundo que têm uma experiência, vamos dizer assim, maior nesta área e, portanto, temos aí muito que avançar. Estamos empenhados na construção da Política Nacional de Cuidados. Agora encaminhamos ao presidente Lula para que possa analisar, após um longo diálogo, e agradeço aqui todos que participaram desse diálogo, já a condição do primeiro plano para a política de cuidados, com o objetivo de avançar no direito ao cuidado e a todas as pessoas que dele necessitam, reconhecer, reduzir e redistribuir o trabalho não remunerado de cuidados realizado principalmente por mulheres em suas famílias e promover o trabalho decente
a todas as trabalhadoras e trabalhadores remunerados do cuidado. Como sabemos, o trabalho de cuidados é central para a sobrevivência das famílias, o bem-estar das pessoas e o funcionamento da economia e da própria sociedade. Faço uma pausa aqui. O presidente sancionou, a semana passada, um importante programa lá dentro da missão do combate à fome e à pobreza. Trabalhamos focado no emprego, já com uma importante história e experiência aqui com o Ministério do Trabalho e vários ministérios. E quando a gente passou a estudar o Cadastro Único, o público do Bolsa Família e outros programas, verificamos que ali dentro tem um tesouro extraordinário, com milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, nós, com as mudanças que fizemos desde o ano passado, já são 4.630.000 pessoas que têm um CNPJ e estão no Cadastro Único, parte com o Bolsa Família, ainda com a renda baixa, outra parte ali no cadastro, mas a renda ainda não tão elevada, e 19 milhões que se declaram como empreendedores informais. Então, daí nasceu o programa Acredita no Primeiro Passo, que é uma reformulação do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio à Micro, Pequena e Média Empresa, com fundo garantidor, com assistência técnica, com qualificação. Claro que a gente também tem um olhar para o emprego. Também outra notícia boa, do ano passado para cá, com as mudanças que fizemos para estimular o trabalho formal, nós já tivemos 15 milhões melhor dizendo, entre as admissões que tivemos o ano passado e este ano, 15 milhões são admissões desse público do Bolsa Família e do Cadastro Único. Quando a gente pega separado só o CAGED, só o Cadastro Geral do Emprego, saldo positivo, o ano passado 71% esse público do Bolsa Família, Cadastro Único, e esse ano já 77%. Então é algo bastante animador. E com, acredita, um fundo garantidor. Eu não tenho um avalista, eu não tenho... agora garante esse caminho. E viajando pelo Brasil, a gente, na verdade, era uma medida provisória que foi transformada em lei. Na experiência preliminar, os bancos ainda buscando aguardar o que saía definitivamente, como lei, mas com o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, algumas agências de fomento, já celebramos mais de 30 mil contratos de empreendedores, a maior parte mulheres, e vejam só, mulheres que dizem que agora podem empreender em casa. Elas tinham dificuldade de sair para o trabalho por conta exatamente desta situação dos cuidados com alguma pessoa. Então, eu cito aqui como um passo e atualizo como um passo importante aqui para conhecimento de todos. É claro que, como sabemos, o trabalho de cuidados ele é central na sobrevivência das famílias, o bem-estar das pessoas e o funcionamento da própria economia e da própria sociedade. A segurança alimentar, a inclusão produtiva, garantia de renda e identificação das vulnerabilidades são outros temas que nosso Ministério tem intensa troca com diversos países e instituições internacionais, os quais estamos sempre abertos a trabalhar. Na última Assembleia Geral da ONU em Nova York, em setembro, o presidente Lula ressaltou a importância do multilateralismo e do fortalecimento das agências internacionais na defesa dos direitos humanos e da Carta das Nações Unidas, especialmente para o desenvolvimento dos países mais pobres e a urgência no combate à fome e à pobreza. Com apenas 1 ano e meio de governo, o Brasil
daqueles 33 milhões e 100 que encontramos em 2022, conseguimos alcançar 24 milhões e 400 mil pessoas. O ano passado, que trouxemos da insegurança alimentar para a segurança alimentar, e destaco aqui que quando a gente olha os dados da FAO, né, o relatório da insegurança alimentar, a redução foi de 85% quando se trata só da parte da chamada insegurança alimentar severa. Eu sempre me venho à memória, que eu acho que todos aqui também se chocaram como eu, daquelas imagens dos Yanomamis ali, o couro e o osso, como a gente diz lá no Nordeste, aquela fome que ameaça a vida. Então é desse público que, num trabalho com essa rede do Sistema Único da Assistência Social, com as entidades, igrejas, e aqui a área do trabalho tem nos ajudado bastante. Claro que à medida que cresce a economia, quanto mais a gente também preparar as pessoas, mais segurança temos para não retornar àquela situação. E é com esse espírito de não deixar ninguém para trás que o presidente Lula criou, no âmbito do G20, essa força-tarefa para estabelecimento de uma aliança global contra a fome e a pobreza, que propõe a aceleração do alcance das metas 1 e 2 dos ODS, por meio do encontro de países implementadores dessas políticas, fundos internacionais e instituições de conhecimento. Por isso a relevância, e mais uma vez agradeço aqui a OIT por essa posição antecipada. Tivemos agora a Alemanha, outros países, enfim, eu estou bastante animado. O Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério de Relações Exteriores compartilham a coordenação da força-tarefa, juntamente com o ministro Mauro Vieira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como eu disse, e o G20 já endossou a proposta para a Aliança Global após intensa negociação, aqui em Brasília, na minha Teresina, depois no Rio de Janeiro, e agora estamos na fase de implementação, buscando a adesão de países e instituições por meio de suas declarações de compromisso com a Aliança. Realizaremos em novembro, na cúpula do G20 no Rio de Janeiro, um grande evento de lançamento formal da Aliança. Destaco que um pouquinho antes, 14, 15, 16, teremos aí essa engenharia bem brasileira do G20 social, que agora ganha corpo, e a ideia é ter um observatório de organizações sociais do mundo inteiro, ajudando e acompanhando e colaborando com os países. Assim, agradeço à Organização Internacional do Trabalho pelo apoio dado durante as negociações da força-tarefa, e aqui com certeza muito aprendemos neste período. Por fim, eu quero reafirmar a importância de mantermos as parcerias da cooperação Sul-Sul. E digo que sim, nessa organização da força-tarefa, lembrar, aconteceu na Índia, né? Lembrar, tivemos em seguida a presença da União dos países africanos, com a própria presença no G20, ali, através da África do Sul. Isso foi uma novidade de recente, agora, que garante aí a condição não só da América Latina, mas também da África de modo muito forte, que vai estar assumindo em novembro a presidência do G20. Lembrar, a partir dali também do diálogo que tivemos com a ONU, nós teremos aí a definição desse secretariado que deverá estar assumindo a condução, os países colaborando, e a mudança que eu acho que vai dar grande diferencial o fato do sim dos países desenvolvidos, não só do G20,
mas outros países desenvolvidos do mundo, de além de cumprir o seu plano, tem um plano nacional, também agora de participar de apoio a países em desenvolvimento, conhecimento, apoio financeiro e ter um plano nacional. Acho que esse ponto é fundamental. E aqui destaco o importante papel da Agência Brasileira de Cooperação, aqui, meu querido embaixador Rui Pereira, fundamental, e o nosso reconhecimento das conquistas já alcançadas e das que virão adiante. A Aliança Global poderá dinamizar com novas parcerias, novas demandas, e o trabalho de cooperação com essas instituições e ministérios aqui já vem realizando há anos. Trata-se justamente de valorizar a força da cooperação Sul-Sul e prioridade da luta contra a fome e a pobreza, que estão no cerne da atuação de todos nós. Muito obrigado e agradeço aqui esse privilégio de poder partilhar destas informações. Obrigado. A cada 6 horas, uma mulher é morta vítima de feminicídio. Foram 1.467 mulheres assassinadas por serem mulheres em 2023. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública também mostram que a cada 6 minutos, uma menina ou mulher sofre violência sexual. E a cada 24 horas, 113 casos de importunação sexual são denunciados. Desde janeiro de 2023 até agosto deste ano, o Ministério das Mulheres investiu mais de 389 milhões de reais em políticas para enfrentar a violência de gênero. E uma lei sancionada é mais um passo no combate ao assassinato de mulheres em razão do gênero. Para falar sobre o assunto, a Voz do Brasil recebe a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Boa noite, ministra. Boa noite. Ministra, a pena mínima do feminicídio aumentou de 12 para 20 anos, podendo chegar a 40 anos. Qual a importância dessa alteração? É porque, na verdade, o crime de feminicídio ele nunca vem como um crime isolado. Você vai ter o assassinato da mulher, você vai ter o ódio e algumas características. Quais são as características? Você desfigura o rosto da mulher, os órgãos genitais da mulher. Você não mata com 3 tiros, você mata com 50 facadas, com 10 tiros. Então você tem as características que são próprias do crime do feminicídio, né? Que é a questão da posse, ou se apoderar da mulher, não é minha, não vai ser de ninguém, ou mesmo em qualquer outro espaço que está se colocado, eu que mando, eu que ordeno. E tem uma coisa que tem se agravado nos últimos anos, que é a crueldade do feminicídio. Então você tem matado, eles têm matado as crianças e têm matado depois as mulheres. Então, assim, você vai ter, junto com o crime, várias qualificadoras que agravam o crime de feminicídio. Você tem a questão da violência sexual, que é o crime do estupro, também é um agravante do crime do feminicídio. Então, o esconder o corpo, então você vai ter vários elementos, né, que traz para a questão do crime do feminicídio, o que coloca a gravidade nesses últimos anos e, portanto, o aumento para 20 anos construir um pouco esse olhar de não impunidade, né? Que é um crime que o cara vai ser condenado a 10 anos e em 2 anos e meio ele está livre. Além disso, tem um impacto também muito grande do crime de feminicídio para a sociedade, né, ministra? Assim, um impacto na família, no futuro das crianças que ficam, tem um impacto maior. Na verdade, tem impacto na sociedade como um todo. Você vai ter o que nós chamamos dos órfãos do feminicídio, né, que vão ficar sem pai e sem mãe, porque o pai vai ser preso, a mãe está morta e, portanto, ela vai sobrar para a família, ou para a mãe, ou do feminicida, ou da vítima, vai sobrar para as irmãs, vai sobrar para a família, que muitas vezes não está preparado, nem psicologicamente, nem economicamente. E para a sociedade, porque você vai ter uma repercussão, porque o crime contra uma mulher nunca é contra uma mulher, é contra todas as mulheres. As mulheres começam a se intimidar, as mulheres começam a ficar preocupadas. Então, você vai ter a amiga, você vai ter a vizinha, você vai ter a colega do trabalho. Então, tem um impacto social muito forte o crime do feminicídio. Portanto, ele não pode ser menosprezado.
E por isso ele está sendo considerado nessa nova legislação também como um crime hediondo, não é isso, ministra? É isso. 2015 ele já veio como um crime hediondo e como um agravante da qualificadora de homicídio. Agora ele volta e ele retorna para que nós possamos reafirmar isso para a sociedade, que não é aceitável, não é tolerável, né, o crime de feminicídio. E é importante dizer que o crime de feminicídio ele é um crime evitável. Né? E essa é uma característica importante do crime. Você não consegue evitar a briga entre duas gangues, um assassinato ali. Mas o crime de violência contra as mulheres, o feminicídio, você consegue, porque os sinais eles são dados o tempo todo. Ele vai ameaçar, ele vai bater, ele vai espancar, ele vai perseguir, que é o crime de stalking. Então você vai ter vários sintomas e sinônimos de que ele de fato vai concretizar a ameaça. Pois é, e aí nesse sentido uma das formas de se evitar são as medidas protetivas de urgência, que agora a lei também amplia a pena para o descumprimento dessas medidas protetivas, né, ministra? Exatamente, porque nós estávamos com muito descumprimento de medida protetiva. Nós, do Ministério das Mulheres, estamos trabalhando além da medida protetiva, quando sai a medida protetiva, dependendo da gravidade, você coloca a tornozeleira eletrônica para evitar, dentro da perspectiva do evitável, né? Então é essa perspectiva que a gente tem construído com relação ao crime do feminicídio. E uma ação realizada foi a mobilização Feminicídio Zero, lançada em agosto. Como essa campanha ajuda na luta contra o assassinato de mulheres em razão do gênero? Na verdade, essa campanha ela vem no sentido meio que oposta à lei que nós estamos aprovando. Não oposta porque é contraditória, mas é porque aqui nós queremos prevenir. Nós queremos que não chegue ao feminicídio. Nós precisamos trabalhar com que nenhuma mulher sofra nenhum tipo de violência. E aí nós precisamos não só das atitudes, do investimento do governo, de serviços públicos. Nós precisamos que a sociedade se mobilize. Nós precisamos que as pessoas se metam. Nós precisamos que as pessoas façam alguma coisa. Então, o Feminicídio Zero é um pouco isso. É para pedir para você que está me escutando que você também é responsável pela vida dessa mulher. Se você sabe que ela apanha, se você sabe que ela sofre, liga 190 ou liga 180, mas faça alguma coisa. Então a mobilização é com essa perspectiva. Inclusive foi uma campanha que mobilizou muitos homens também, né? Convidou os homens a participarem dessa luta para que as mulheres não apanhem e não sejam mortas pelos seus companheiros, né? É, porque a violência não pode ser um problema das mulheres. Ele tem que ser um problema da sociedade brasileira, tem que ser um problema dos homens brasileiros. E é por isso que nós fomos, por exemplo, para os futebols, né? Nós fomos todos os estádios, nós acompanhamos os jogos, os times aderiram, os grandes times, tem vários outros aderindo, porque isso vai fazer a diferença. É os homens falando com os homens e a sociedade dizendo que feminicídio, não. Muito bem, nós conversamos com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Muito obrigado, ministra, por sua presença aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço. Olá, eu sou Patrick Samartin e você está ouvindo o Boletim MEC. Você já leu a cartilha de redação para o Enem 2024? Falta menos de um mês para o exame e o MEC disponibilizou no portal do INEP uma cartilha que esclarece as principais dúvidas sobre o que será cobrado para você fazer um bom texto. A cartilha traz a matriz de referência da prova e comentários sobre redações que receberam a pontuação máxima em edições anteriores, como explica a coordenadora geral de exames e instrumentos do INEP, Patrícia Vieira Nunes. Na cartilha, vocês podem encontrar os critérios de avaliação da sua prova e exemplos de redação nota 1000 para mostrar que todo participante é capaz de fazer um texto que seja bem avaliado. As provas do Enem ocorrerão nos dias 3 e 10 de novembro e a redação será aplicada no primeiro dia. Os participantes precisarão escrever um texto dissertativo argumentativo com até 30 linhas e as notas variam de 0 a 1.000 pontos. O exame é a principal porta de entrada para a educação superior. As instituições de ensino públicas e particulares utilizam a nota do Enem para selecionar estudantes. Além disso, os resultados também podem ser reaproveitados por instituições de Portugal que possuem convênio com o INEP.
Não deixe de conferir a cartilha do participante, redação do Enem 2024. Nós do INEP preparamos esse material com muito cuidado para que cada participante possa ter acesso a todas as informações que vão ajudar a fazer uma boa prova de redação. Confira na página do INEP e boa prova para você. É isso. Para mais informações do Enem, acesse o portal do MEC, www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Chamado de pedágio eletrônico, o Free Flow é um novo sistema de cobrança de pedágio. As tradicionais cabines de pagamento serão substituídas por câmeras e radares capazes de reconhecer placas de veículos e até quantos eixos são usados pelos caminhões. Essa nova tecnologia, capaz de medir distâncias percorridas pelo motorista em uma estrada, foi regulamentada pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, nesta segunda-feira. De acordo com o secretário nacional de Trânsito, Adroaldo Catão, a novidade vai permitir cobranças mais justas e transparentes para os usuários. Foco da nova regulamentação é proteger o cidadão, dando-lhe transparência, opções para pagamento, mais tempo para pagamento, tudo para que ele consiga entender o sistema, participar dele de maneira consciente e promover o respectivo pagamento da melhor maneira possível. Com a nova portaria, o prazo para o pagamento do pedágio eletrônico passa de 15 para 30 dias e poderá ser feito por um cadastro prévio de um cartão de crédito para cobrança automática ou pela CNH digital. Assim que a medida for publicada no Diário Oficial da União, as concessionárias têm até 180 dias para implantar a nova medida de cobrança. Reportagem Raquel Mariano. O norte do país continua sofrendo com a pior estiagem dos últimos anos. Dados do Monitor da Seca apontam que entre julho e agosto, o aumento da área seca extrema no Amazonas foi de 19% para 32% do estado. É a condição mais severa desde dezembro de 2022. Nas últimas semanas, a redução significativa do nível das águas do rio Amazonas impactou o transporte de veículos e mercadorias na BR-319, fundamental para a circulação local. Para diminuir os gargalos, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários implementou medidas emergenciais, como a possibilidade de novas empresas solicitarem autorização temporária para operar na travessia. O combate à estiagem e incêndios florestais também foi intensificado com ações e equipes da Defesa Civil Nacional no Amazonas e Pará. A prioridade é assegurar que comunidades mais isoladas recebam o suporte necessário de forma rápida e eficaz. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil. O governo federal criou uma força-tarefa para acompanhar a situação em São Paulo. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a Enel, companhia energética que atua em São Paulo, tem 3 dias para restabelecer o fornecimento de energia para a população paulista. Ela só vai poder, ao final desses 3 dias, apresentar questões pontuais de locais onde ela não consegue ter acesso. O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, garantiu que o órgão vai acompanhar de perto todo o processo. Segundo ele, o presidente Lula determinou que a CGU faça uma auditoria completa no processo de fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica a respeito da Enel. Desde o que aconteceu no ano passado, em relação às medidas que deveriam ter sido adotadas e que não foram adotadas, até o que vai acontecer daqui para frente, para que as mesmas falhas não se configurem. O secretário nacional do consumidor, Vadi Damus, já notificou a companhia exigindo um diagnóstico completo do apagão. Nos apresente o número de consumidores afetados, nos informe que canais de atendimento está disponibilizando à população afetada de São Paulo e qual é o seu plano emergencial de restabelecimento da energia elétrica. A Advocacia Geral da União vai acompanhar o ressarcimento de danos
por parte da companhia energética, garantiu o ministro da AGU, Jorge Messias. Que a concessionária assegure, garanta a reparação de todos os prejuízos causados aos consumidores, pessoas físicas, jurídicas e microempresários que nesse momento precisam terem seus bens ressarcidos. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, orienta que todos os consumidores prejudicados procurem seus direitos nos órgãos competentes. Todos os cidadãos que tiveram eletrodomésticos, bens avariados, que tiveram prejuízos, para que adotem os procedimentos administrativos necessários para que sejam ressarcidos. As reclamações dos consumidores devem ser registradas na Enel pelo aplicativo da empresa, no Procon de São Paulo e também no portal consumidor.gov.br. Com a colaboração de Cleide Lopes, reportagem Luciana Colares de Holanda.